Olá, vem meditar comigo? E se você gostar, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e comentar aqui abaixo, também compartilhar com seus amigos. Nós vamos começar a estudar o livro de Gálatas. Aqui quem fala é o Saulinho Farias e é um prazer estar com você. Mas antes disso, eu queria apresentar algumas curiosidades sobre esse livro incrível que foi escrito por Paulo e provavelmente é o primeiro livro escrito do Novo Testamento, datado em 49 depois de Cristo. Esse livro foi destinado às igrejas da Galácia que foram estabelecidas por Paulo na sua primeira viagem missionária que ele fez com Barnabé, que está relatada em Atos, capítulo 13, capítulo 14. As igrejas estavam nas cidades de Listra, Icônio, Derbe e Antioquia da Psídia, no caso a Turquia moderna. E todas essas localidades ficavam situadas ao sul dessa província romana chamada Galácia. Ele passou mais ou menos 3 anos nessa primeira viagem e depois voltou para a cidade de Antioquia da Síria, não a da Psídia, certo? A Antioquia da Síria, que era a capital do cristianismo gentílico, é um verdadeiro centro missionário, onde a palavra de Deus diz que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Lá surgiu uma tensão entre Paulo e Pedro por causa de alguns cristãos judeus legalistas e racistas que vieram de Jerusalém e que começaram a instigar os judeus de Antioquia para se afastarem dos gentios que eles consideravam impuros por não terem sido circuncidados. E Paulo discute com Pedro, coisa que a gente vai ver mais na frente, né, aqui no canal. E depois Paulo ouve rumores de que essas mesmas tensões começaram a acontecer também na Galácia. Tão rapidamente ele chegou lá em Antioquia, ele ouviu falar que isso estava acontecendo também na Galácia. Motivo pelo qual ele, com o coração na mão, ali na pena, né, ele escreve essa carta. Né? Você percebe que é uma carta muito intensa, muito enérgica do apóstolo Paulo. Esses cristãos, entre aspas, né? Cristãos legalistas, causaram um estrago enorme nessas igrejas da Galácia, igrejas que viviam debaixo de um clima de alegria e de liberdade, que vinha da fé suficiente em Jesus, de repente passaram a ser perturbadas por esses que chegaram de uma forma sorrateira logo após a partida do apóstolo Paulo e começaram não apenas a menosprezar o apóstolo Paulo, desdenhando a sua autoridade apostólica, infamando ele, chamando ele de herege, e também inserindo elementos do judaísmo como a obrigatoriedade da circuncisão para aqueles que se convertessem, como também a prática das solenidades, dos cerimoniais judaizantes, todas essas coisas. Paulo não veio destruir a obra de Moisés como esses judaizantes queriam que os cristãos gentios entendessem. Não, na verdade ele escancara, tanto no livro de Romanos quanto aqui em Gálatas, que tudo isso era sombra da obra de Cristo. Né? A obra de Moisés e a lei são sombra do que Cristo fez e praticou. Então essa carta de Paulo aos Gálatas vem trazer de volta as bases desse ensino de Paulo, né? Como, por exemplo, o fato de nós sermos aceitos perante Deus através de Cristo. E só através de Cristo, a suficiência de Cristo. Ele vem trazer de volta também a validade do evangelho que ele pregava, bem como o seu apostolado. Ele faz uma defesa eloquente da autoridade espiritual que ele recebeu de Deus. Ele fala também sobre a relação entre a liberdade e a responsabilidade do crente, porque também havia 2 grupos radicais, não era apenas um grupo radical, eram 2. Eram aqueles legalistas que a gente já mencionou aqui, como também aqueles grupos libertinos que abusavam do tema da graça para viverem uma vida de pecado. Esses 2 grupos antagônicos e radicais se mordiam e se devoravam mutuamente, como Paulo diz aqui nessa carta. Então ele vem trazer à tona a necessidade do equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade do crente. E por fim, ele tenta restabelecer a unidade da igreja naquelas localidades. Então é com alegria que a gente vai começar a estudar essa carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 1. Que evangelho estranho é esse? Eu dei um título aqui em cima. Esse título não está na Bíblia. Só queria dizer a você que em cada capítulo eu vou tentar trazer um título que resuma o sentimento que eu tive ao ler a Escritura
e ao mesmo tempo que seja um título relevante para aqueles que escutam esse estudo. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Você observa que Paulo começa já declarando que a autoridade que ele recebeu, o ministério que ele recebeu, não provinha de homens, mas era de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Você vê que a carta era para ser lida em diversas congregações daquela região. As igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por esse texto. A gente vê Paulo começando e terminando todas as suas cartas com graça e paz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esse é o centro da mensagem do Evangelho. Ser desarraigado desse mundo perverso é uma obra realizada unicamente por Jesus. É Deus quem faz isso em nós. Lembra muito o texto de Romanos 8,32 que diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos tirar desse mundo perverso. Ele também nos santificará e nos glorificará com ele. E Paulo fala de uma realidade espiritual que exclui o legalismo, o cerimonialismo, o sacramentalismo como meios de salvação, sabe? Essa obra feita na cruz é maravilhosa e foi feita segundo a soberana vontade do Pai, a despeito de quanto nós não merecemos. Glória a Deus. O versículo 5 diz: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A questão toda é essa: quem é que recebe a glória? A salvação por obras oferece base para que as pessoas se gloriem. Mas quando a gente entende essa questão central do Evangelho, não sobra glória para mais ninguém, senão para Deus. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Veja como Paulo ficou impressionado, espantado com o fato de irmãos estarem virando a casaca, abandonando Cristo e sua graça em favor de uma vida regida por regras humanas. Vejam só como é que pode ser, na cabeça de Paulo, homens que foram libertos se colocando outra vez como escravos. Paulo ficou admirado. E ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vejam só, vos perturbam, desequilibravam, traziam confusão. Na versão Bíblia Viva eu gosto muito que ela fala assim: não existe outro caminho a não ser aquele que nós lhes mostramos. Vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente a Cristo. Versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado, maldito. E aqui a gente vê a intensidade da palavra de Paulo. Ele faz com que o evangelho seja realmente exclusivo. Muitos, em muitas religiões, concordam que o homem caiu em pecado, que está longe de Deus, mas a fé cristã nos ensina, a verdadeira fé cristã nos ensina que o buraco é muito mais fundo do que a gente possa mensurar. Guarde bem isso: é impossível para o homem alcançar a Deus com suas próprias forças. Você sabe qual é a diferença entre o verdadeiro cristianismo e as outras religiões? É simples. As outras religiões dizem: busquem a Deus, vai lá, faz alguma coisa para tentar merecer a Deus. Já o verdadeiro cristianismo diz: não, você é incapaz de alcançar a Deus. Foi Deus que desceu
e veio na sua direção. Foi Deus que se inclinou na sua direção e estendeu a mão para você. Você pode imaginar comigo um poço. Pensa num poço muito fundo. De repente, você está andando por ali perto do poço e cai, né? A altura é muito grande, você se arranha na parede do poço e cai, quebra uma perna, quebra um braço, cai ferido, machucado, sem condições nenhuma de subir. Então você grita, você clama, por favor, alguém me salve. E de repente alguém aparece lá em cima e diz, espera só um pouco. E essa pessoa corre atrás de um bombeiro e envia um bombeiro. Ele desce com a escada e vem na sua direção e coloca você nos ombros e leva você para cima. Você não tinha nenhuma condição de chegar lá em cima, nenhuma. Assim é o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho. É da mesma forma, foi Deus que ouviu nosso clamor e enviou Jesus para vir na nossa miséria, nos pegar pelo braço, daquele poço de pecado que nós estávamos mergulhados e nos levou de volta à sua presença. Versículo 10, Paulo diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Na versão da Bíblia Viva diz, vejam que eu não estou procurando agradar-lhes com a conversa mansa ou com adulação. Não, estou tentando agradar a Deus. Vejam como Paulo escreve essa carta com firmeza, a fim de que aqueles irmãos realmente criassem raízes no evangelho que eles tinham recebido. E ele diz no versículo 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Na Bíblia Viva, esse versículo diz, fui um dos judeus mais religiosos da minha idade no país inteiro e procurava tão rigidamente quanto possível seguir todas as regras antigas e tradicionais da minha religião. Quantas pessoas não são assim hoje? Elas se apegam a uma religião, se apegam a uma tradição pesada, seja qual for a religião, e infelizmente deixam de perceber a grandiosidade da pessoa de Jesus, da beleza do Evangelho em Cristo Jesus. Elas se apegam a tradições, mas não se apegam a Cristo. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Ele quis revelar o seu Filho, Jesus, em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne ou sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para outras regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Relembrando que ele falou que ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor por revelação. E o Senhor o resgatou, mesmo na sua religiosidade pesada, mesmo mergulhado nas tradições. O Senhor foi do agrado do Senhor revelar Jesus para ele. E o Senhor encontrou ali naquela estrada de Damasco, a gente conhece a história, né? E se revelou poderosamente a Paulo, né? Revelou Jesus. E quando ele viu Jesus ali, naquela estrada, viu aquela luz, o Espírito Santo também entrou em seu coração e começou a ensinar todas as coisas para ele. Quando a gente observa o contexto, o fato de ele dizer que não consultou carne ou sangue, nem subiu a Jerusalém para ouvir os apóstolos, mas partiu para essas regiões da Arábia, subentende que ali, na solitude da Arábia, ele procurou com intensidade iluminação espiritual. Sua finalidade era ter uma conferência com o Espírito Santo, que revelou aspectos maravilhosos da pessoa de Jesus para Paulo. Paulo precisava rever muita coisa, ele precisava reaprender. E ali, naquele local, toda a beleza, toda a plenitude e a sabedoria do Evangelho de Cristo fluiu como uma cachoeira na vida de Paulo.
e ele recebeu gloriosas revelações diretamente do Senhor. No versículo 18, decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu tive lá com Pedro, eu tive com Tiago, 15 dias com eles, e eu pude perceber que o evangelho que eu recebi de Jesus não era muito diferente do evangelho e da pessoa de Jesus que eles conheceram. É como se ele tivesse dito isso. Vamos para o versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Na versão da Bíblia Viva, ouçam o que eu estou dizendo, pois lhe falo isso na própria presença de Deus. Foi exatamente o que aconteceu. Eu não estou mentindo a vocês. Sabe que triste, gente? Um cara como Paulo, que se doou, que teve reais experiências com Jesus, que pregou o evangelho para aqueles irmãos, que cuidou deles como filhos, ter que apelar para eles, ter que se humilhar dessa forma e dizer, gente, eu não estou mentindo. Fica subentendido aqui que os próprios filhos espirituais dele estavam pensando que ele estava mentindo. Que triste isso, né? Versículo 21. E depois eu fui para as regiões da Síria e da Sicília e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava nos destruir. E glorificavam a Deus ao meu respeito. Pois bem, o que guardei desse capítulo 1? Nada pode tomar a glória do verdadeiro evangelho de Cristo. É terrível, gente, é maligno quando vemos os homens distorcerem ou incrementarem no evangelho coisas que maculam a sua pureza e transformam outras pessoas em escravos. Em Cristo, nós somos livres. Sua morte na cruz nos deu vida. Chega de penitências, de votos furados, de ritos religiosos ou de culto aos homens. Foi Ele quem veio até nós. Todo crédito é do Senhor Jesus. Toda a glória sempre será dele. Aleluia.